Fala galera, hoje é dia de Invencível, volume 21. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley entre 2014 e 2015. O 21º arco de Invencível é chamado originalmente de Modern Family, ou, numa tradução, Família Moderna. E aqui é um momento de adaptação de Mark com a sua família agora em outra parte do universo. E como a gente está falando do Invencível, que é um alienígena, claro que essa se torna uma família moderna. O volume 21 contém as edições de número 115 até a número 120. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa no espaço, com o Battle Beast e a sua nova companheira Tresha chegando num planeta onde ele encontraria o maior desafio da sua vida. Onde ele encontraria o antigo líder dos Viltrumitas, o grande Trag. Imediatamente, Battle Beast vai até o planeta e simplesmente se joga até lá. Acontece que esse planeta era Traxa, o planeta natal de Oliver, e Trag era o seu novo imperador. Mas Battle Beast não se importa com isso, ele estava ali em busca de uma luta contra um oponente digno, e Trag era esse oponente. O problema é que Tresha temia pela vida do seu novo amado, então recorre a um plano B. Ela simplesmente joga vários Hognars capturados em cima de Trag, mas Battle Beast fica furioso, porque o combinado era que os Hognar só seriam utilizados caso ele fosse morto em combate. E diante dessa situação, sem querer ter a sua glória de guerreiro negada, Battle Beast começa a destruir os Hognar ao lado de Trag. Juntos, e com a ajuda inesperada dos Traxanos, com novas tecnologias, eles conseguem eliminar as criaturas, mas Trag acabou sendo gravemente ferido no processo. As suas tripas estavam para fora. Só que mesmo assim, Battle Beast não quer abandonar aquela luta. Ao mesmo tempo, ele não quer uma luta desigual. A luta que ele esperava deve ter significado, deve ser de igual para igual. Sendo assim, Battle Beast rasga o seu próprio abdômen, ficando em condições equivalentes às de Trag. Assim começa uma luta de proporções épicas, de dois super combatentes, de talvez dois dos seres mais poderosos do universo. Começa uma batalha extremamente sangrenta. Enquanto a luta acontecia, os Traxanos estavam dentro do que parecia ser um palácio, onde praticamente só existiam cientistas e dezenas de mulheres Traxanas grávidas e dando à luz a bebês mestiços. Trag engravidou todas elas e está formando um exército de filhos meio Traxanos, meio Viltrumitas. Enquanto isso, na Terra, Mark e Eve visitam William e Rick. E William, empolgado, fala de todas as mudanças benéficas que andam acontecendo no mundo atualmente. As guerras acabaram, os governos agora estão com taxas e leis mais justas. A saúde pública foi melhorada e agora atende a todos. A criminalidade foi reduzida até praticamente zero. O tráfico de drogas foi extinto. A Coreia do Norte foi liberada da tirania e o programa espacial está evoluindo muito rápido. William não sabe exatamente o que aconteceu, mas parece que eles estão, aos poucos, se tornando um mundo utópico. O problema é que Mark e Eve sabem o que aconteceu. Foi Rex. E sabendo disso, não compartilham da mesma empolgação do amigo. Enquanto isso, Nolan e Debbie vão para sua antiga vizinhança, vendo os destroços da sua casa, que foi destruída pelo robô. Apesar disso, Nolan reafirma que a sua decisão de não se opor a Rex foi correta. Por enquanto, nada de ruim está acontecendo, muito pelo contrário. E apesar de Cecil ter sido seu amigo, ele estava longe de ser um inocente. E provavelmente concordaria com as ações de Rex se visse o caminho que o planeta estava seguindo. Fora que ele agora era imperador dos Viltrumitas e precisa priorizar a sobrevivência do seu povo.
Mark e Eve estão passando um tempo na casa da família Wilkins, já que eles não podem simplesmente restaurar a casa dos Graysons usando os poderes de Eve sem levantar suspeitas. No dia seguinte então, eles vão para 3 funerais, o do Sansão Negro, o do casal Knockout e Kid Thor e o de Cecil. Desses 3, apenas no de Cecil, Rex não esteve presente. E saber que foi ele o responsável por todas essas mortes deixa Mark irritado e frustrado. Eve deixa Mark sozinho diante do caixão de Cecil para ele refletir. E Mark tenta se conformar ao imaginar que, se estivesse vivo, Cecil provavelmente acabaria trabalhando junto com Rex, apesar de tudo. Enquanto voava de volta para a casa dos Wilkins, Mark é abordado pelo Imortal, que pede ajuda dele. Segundo o Imortal, Rex se tornou um tirano, e eles precisam preparar uma revolta. Mas Mark se nega a fazer isso. Por mais que ele odeie admitir, Rex está realmente tornando o mundo melhor. Ele era um gênio, movido puramente pela lógica. Mas o Imortal retruca dizendo que o mundo não é lógico e não pode ser movido unicamente por isso. Hoje, a lógica de Rex o levou a acabar com os crimes, as guerras e todas as outras coisas consideradas maléficas para a humanidade. Isso de fato deixou as coisas melhor nesse momento. Mas e se amanhã ele decidir que não é lógico manter os idosos ou as crianças doentes vivas? Que é algo que pode acontecer, já que a taxa de mortalidade diminuiu, o que vai, como resultado, gerar uma população maior no mundo. Ou seja, as coisas podem estar boas agora, mas é só questão de tempo até que Rex mostre as suas verdadeiras garras. E eles precisam acabar com ele antes que isso aconteça. Mas Mark, por mais que queira concordar com o Imortal, não vai fazer nada por enquanto. Ele tem uma família agora e teme pela sua segurança. Mesmo assim, Mark vai, depois disso, falar com seu pai e tenta convencê-lo mais uma vez a pensar numa forma de se opor a Rex. Mas Nolan mantém a sua postura de não se opor. A conversa é interrompida por Anissa, que provoca Mark. E então o Invencível parte para cima dela, furioso, ainda não esquecendo do que aconteceu. Mas vendo que passou dos limites e sem querer explicar os seus motivos para Nolan, Mark simplesmente vai embora. Até porque, pode não parecer, mas uma luta contra ela seria extremamente complicada. Porque a Anissa era tão forte fisicamente quanto o Conquista. O que mudava entre eles, na verdade, era o seu nível de violência. Enquanto tudo isso acontecia, a batalha entre Thrag e Battle Beast continuava em Traxa, ficando cada vez mais sangrenta. De volta na casa da família Wilkins, Eve tenta pensar num nome para sua filha, mas Mark estava distante, pensando em outra coisa. E Eve percebe isso. Mark então explica que quer priorizar sua família. Eles têm uma filha agora, e isso deveria ser o mais importante no mundo. Mas ao mesmo tempo, ele não consegue ignorar toda essa situação com o robô. Por mais que ele tenha escolhido não fazer nada nesse momento, era só questão de tempo até ele decidir que deve se opor a Rex, o que automaticamente vai colocar a sua família em perigo. Ele não consegue ignorar o que está acontecendo na Terra, então ele propõe algo para Eve. Eles devem deixar o planeta. No outro dia então, Mark vai até a loja de quadrinhos que não aparecia há quase 2 anos. Então ele pega as revistas do Science Dog que encomendou e ficaram acumulando na loja esse tempo todo. Ele e o vendedor até conversam como eles odeiam quando um personagem consagrado passa por mudanças muito drásticas. E os leitores mais antigos ficam chatos com relação a isso. Na saída da loja, Mark vê alguém que não vê há muito tempo também. Amber andava pelas ruas, feliz com seu novo namorado. Ela terminou seu antigo relacionamento abusivo com Gary, e isso deixa Mark bastante satisfeito. Ele vê também por ali o vilão Rampage atacando uma família e vai para salvá-los. Mas antes que ele pudesse derrotar o vilão, o robô aparece e resolve a situação. O próprio Rex surge por um portal e pergunta se Mark está pronto para admitir que ele estava certo. E talvez se junte a ele. Mas Mark continua não aceitando. Quando ele volta para ver a família que resgatou, aparece diante de Mark D.A. Sinclair.
Aparentemente, ele e algumas outras pessoas da Agência de Defesa Global não concordam com as ações de Rex. E Sinclair vai ali apenas para dizer que se Mark resolver se rebelar, ele vai ter ajuda interna. Naquele dia, Mark e Eve vão visitar o Imortal e Duplicate, que agora estavam dedicados a derrubar o robô. Mas quando eles descobrem que Mark e Eve realmente pretendem deixar o planeta, eles ficam revoltados. Naquela noite, Mark e Eve vão ao cinema com William e Rick, revelando seus planos de deixar a Terra. Era uma despedida. E os seus amigos não entendem essa decisão, já que não sabem o que realmente os está motivando a deixar o planeta. Então William até pergunta o que demais deve ter no espaço. E sem nenhum deles saber, tinha a batalha sangrenta entre Trag e Battle Beast em Traxa. Naquela noite, Mark e Eve têm um momento a sós. O primeiro desde tudo o que aconteceu. Mas Mark a rejeita. E Eve não entende o porquê. Só que Mark estava abalado pelo que aconteceu com Anissa. Mas ele não fala nada por enquanto. No dia seguinte, Mark e Nolan vão visitar Art Rosenbaum para botar o papo em dia e se despedir do amigo. E depois, Mark e Nolan conversam sozinhos longe dali, porque Mark estava chateado com a decisão de Nolan de não se opor a Rex, mas ele entende os seus motivos. Dessa forma, pai e filho fazem as pazes. Eve conta a notícia aos seus pais, enquanto Mark conta a notícia para Debbie, e ela demonstra orgulho do filho, pedindo para ele e Oliver escreverem sempre para ela, porque ela os ama muito. Dessa forma, com todas as despedidas feitas, a nave da colisão dos planetas chega para buscá-los. Assim, Mark e Eve, junto da sua filha, deixam o planeta para recomeçar suas vidas em Talescria. E nesse momento, vendo tudo que vão deixar para trás, pensando em tudo que passaram nas suas vidas, eles decidem o nome que vão dar à sua filha. Ela vai ser o pedacinho do seu mundo natal. O seu nome vai ser Terra. Um tempo depois, o casal chega em Talescria, onde são recebidos por Allen, que continua sendo o líder da coalizão dos planetas. E quando vai cumprimentar a pequena Terra, ela o recebe com um soco no seu gigantesco olho. De qualquer forma, quem realmente deveria recebê-los ali é Oliver, que chega atrasado. Agora Oliver estava mais velho, um adulto que atuava como agente da coalizão. Inclusive a sua pele já mudou de cor totalmente. Foi clareando da cor roxa dos Traxanos e agora parecia uma pele caucasiana humana. Além disso, Oliver vestia um uniforme bem parecido com o que Nolan usava. Depois de cumprimentá-los, Oliver diz que a sua namorada estava ansiosa para conhecê-los também e vai levá-la para jantarem juntos mais tarde. Allen leva Mark e Eve para o seu novo apartamento e depois que eles se acomodam, trocam fraldas sujas e descansam, Eve tenta de novo ter um momento íntimo com Mark, mas ele mais uma vez a rejeita. Só que antes que eles pudessem conversar sobre isso, Oliver chega com a sua namorada. O seu nome é Haluma, uma alienígena com aparência insectoide, já que Oliver nunca se sentiu atraído pelas mulheres com a aparência humana, pela sua própria biologia traxana. Naquela noite, então, eles têm um jantar, e apesar da comida ser diferente, Mark acaba adorando, o que resulta numa enorme indigestão no dia seguinte pelo alimento diferente. O problema é que até a privada era diferente ali, e Eve ajuda Mark com essa situação embaraçosa. Era praticamente uma vida de recém-casados. Independente disso, Eve tenta se aproximar de Mark mais uma vez, mas ele a afasta. E dessa vez, ele chora. Sem conseguir esconder mais, Mark conta para Eve o que aconteceu. Ele conta sobre Anissa, sobre o que aconteceu entre eles e como ela abusou de Mark. Ele estava traumatizado, se sentindo mal por tudo isso. Ele era a vítima, mas se culpava. Ele sente como se não tivesse resistido o bastante. Mark estava abalado pelo que passou no outro universo, a traição de Rex, a briga com Eve. Ele já estava abalado, cansado, mas mesmo assim ele se culpa pelo que passou. Mas Eve fica chocada com toda aquela situação.
e diz que é claro que a culpa não é dele. Ele foi a vítima da situação e eles vão superar isso juntos. E juntos, eles choram. O problema é que a situação piora ainda mais quando Eve vai ver a filha e grita por Mark, porque a pequena Terra não estava respirando. Eles rapidamente partem em busca de um hospital, mas não sabem nem onde fica no meio daquele lugar novo para eles. E depois de vários problemas pelo caminho, inclusive com um médico não querendo tratar a Terra por ela ser parte viltrumita, eles conseguem um tratamento. Enquanto Mark espera por notícias da filha, Oliver e Haluma vão até ele. E Mark tem uma discussão com Haluma, porque ele considera que tenha sido a comida dela que afetou a Terra. Mas foi ele quem levou uma bebê recém-nascida para um planeta desconhecido, sem nenhum tipo de preparação antes. Depois da discussão, Eve chama Mark e eles vão falar com o médico. Acontece que Eve comeu os vegetais feitos por Haluma durante o jantar, e esses vegetais geraram nutrientes que foram ingeridos por Terra enquanto amamentava. E isso causou uma espécie de reação alérgica que praticamente travou o sistema respiratório da pequena garota. Mas agora estava tudo bem. E o médico afirma que, conforme ela for crescendo, esse tipo de coisa não deve mais acontecer. Mas ele recomenda uma nutricionista para eles saberem o que realmente podem ou não dar para a Terra comer naquele planeta. Enquanto tudo isso acontecia, Allen continuava monitorando a luta entre Battle Beast e Trag, que a essa altura já durava dias. O Space Racer estava por perto inclusive, fazendo monitoramento também, mas sem ter coragem de interferir. Nesse momento, Mark entra na sala de Allen. Acontece que Allen quer que Mark trabalhe para a coalizão enquanto vive em Thalescria, quase como um pagamento de aluguel por viver no planeta. Mas Mark não quer ser um super-herói, nem trabalhar com nada que ponha sua vida em risco agora, já que ele quer garantir que sempre vai estar presente para sua família. Então Allen oferece um outro tipo de trabalho, algo mais investigativo. Basicamente, Mark serviria como uma espécie de espião especial para Allen. Algo que ele poderia fazer facilmente. Desse jeito então, Mark aceita o emprego. Mark volta para casa, onde Eve, com a ajuda dos médicos, conseguiu comida geodariana, que era o mais parecido com a comida terráquea que tinham por ali. Ela também descobre que o motivo da indigestão de Mark foi porque a comida que ele comeu não estava tão bem preparada assim. E agora eles não devem ter problemas. Então, depois do jantar, Eve decide retomar o assunto sobre o que aconteceu entre Mark e Anissa. E ela diz que Mark não deveria ter esse sentimento de culpa. Nada daquilo era culpa dele. E eles vão superar isso agora que tem mais tempo juntos. O problema é que o momento é interrompido por Allen. E apesar de ter prometido que não pediria para Mark nada perigoso, ele não tem outra opção, porque a luta entre Battle Beast e Trag já acontecia há muito tempo, e pode ser que Battle Beast não consiga vencer o combate. Então ele pede para que o Invencível vá e elimine Trag de uma vez por todas, enquanto ele ainda estava fraco. E o medo de Allen se mostra realidade, porque a luta chega ao fim com a morte do Battle Beast, e Trag como o grande vencedor. Ele arranca e esmaga o coração do seu rival. E Battle Beast morre, feliz por ter a batalha gloriosa que sempre sonhou. Mas Trag também não sai ileso e desmaia pelos ferimentos gravíssimos. Então ele é resgatado pelos Traxanos. Inclusive as forças Traxanas encontram o Space Racer e Tresha, que são obrigados a fugir depois da morte do Battle Beast, agora que eles não tinham mais o plano B dos Rognar. Desse jeito, algum tempo depois, Mark e Oliver chegam em Traxa, com Mark agora também usando o uniforme da coalizão dos planetas. Eles investigam a área e não encontram nem Trag e nem o corpo do Battle Beast. Inclusive, Mark pergunta a Oliver se é estranho para ele toda aquela situação, já que é a primeira vez que ele voltava ao seu mundo natal desde que ele foi para a Terra. Mas, apesar de ser estranho, já se passaram gerações para aquele planeta desde que eles foram embora, então tudo era totalmente diferente do que ele conheceu.
No meio dessa conversa, um Traxano idoso se aproxima, e ele conta como foi o fim da batalha entre Battle Beast e Trag, e diz que Trag deixou o planeta depois, levando vários guerreiros e algumas mulheres. Mas ele não sabe dizer para onde foram. Assim, sem muitas pistas, Mark e Oliver voltam para a nave, e no caminho eles encontram Space Racer e Tresha, que estavam à deriva no espaço depois da batalha anterior. E depois que os resgatam, eles confirmam a morte do Battle Beast. Com isso, Mark volta para casa, preocupado com o que pode estar acontecendo em relação a Trag, mas, pelo menos por enquanto, ele decide aproveitar a vida com a sua família. Naquela noite, enquanto Eve dorme, Mark escuta o choro de Terra e vai até ela. Então pai e filha têm um momento juntos, e Mark promete para Terra que sempre vai estar ali para ela. Ele vai ter cuidado para não morrer, nem ficar preso em outro universo ou dimensão paralela de novo. Ele não pretende sair do lado da filha nunca mais. Quando Eve acorda, eles saem para comer fora, e assim Mark e Eve e Terra têm um dia feliz juntos, em família. Mas enquanto isso, uma outra família distorcida vagava pelo universo. Era Trag, comandando uma frota traxana. E dentro das naves estavam guerreiros traxanos com dezenas de filhos de Trag. E as mulheres traxanas grávidas gerando mais dos seus bebês. E o próprio Trag ainda estava se recuperando, mas agora vestindo a pele do próprio Battle Beast como prêmio pela sua vitória. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 21 de Invencível é basicamente uma mudança de casa. É toda uma transição encerrando assuntos com alguns personagens que a gente não vai ver mais, para começar a calibrar a ameaça que vai ditar o rumo final da série de quadrinhos. É um apontamento para onde o final quer chegar. E é um momento mais de calmaria depois de todo o momento frenético que o personagem passou nos 2 volumes anteriores. De qualquer forma, esse foi o volume 21 de 25 no total. Então em mais 4 partes a gente chega no final. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.